Obrigada a todos vocês. Uma casa onde eu tenho realmente irmãos, né? Estamos aí fisicamente próximos e espiritualmente unidos. Não há espaços entre nós, junto a essa espiritualidade que acompanha esse trabalho. Tanto é que somos casas também muito próximas na idade cronológica que elas estiveram projetadas no espaço e depois concretizadas na Terra. O CBEM tem 73 e o CEAP 76. Ou seja, estávamos todos nós planejando esses projetos aí espíritas no mesmo grupo. Por isso a gente tem tanta afinidade, tem tanto carinho, tem tanto amor por essa casa, nos sentimos mesmo pertencente. Por isso agradeço o convite, porque é sempre muito bom visitar o nosso lar. Então, hoje escolhemos falar de uma casa, a casa de Jairo. Primeira coisa que precisamos pensar é essas figuras do Evangelho. A gente sempre conversa muito sobre isso, né? Nos nossos encontros. As figuras do Evangelho têm nomes, têm localidade, têm tempos, mas elas são cada um de nós. Então, sempre que Jesus nos traz uma narrativa, nos conta uma parábola, sempre que os evangelistas, no momento que eles anotaram esses nomes, esses números, esses detalhes sobre essas passagens, eles estavam anotando de nós. Era para que nós nos olhássemos para essas passagens e nos encontrássemos ali. Era para que nós olhássemos e lêssemos na casa de Paulo, na casa de Maria José, na casa de Gisele, de Carlos, de Carlão. Na casa de cada um de nós, Jesus está falando. A casa de cada um de nós, Jesus está entrando. Então, essas figuras que nós colocamos, ele falou isso para Jairo. E aí a gente se liberta desse ensino e fala assim, foi para Jairo, não foi para mim. Quando a gente começa a olhar, mas o porquê deles terem anotado, a gente começa a falar, não, anotaram foi para mim. Porque Jairo não está lendo essa história, quem está lendo sou eu. Jairo não está voltando a esses ensinos, quem está voltando sou eu. Ou quem está vendo pela primeira vez sou eu. Jairo já passou pelo aprendizado. E como nada do que foi colocado no Evangelho, nada do que foi colocado na codificação foi por acaso, tem o seu motivo, tem o seu propósito, então é para nós mesmo. Então, quando a gente se debruça qualquer passagem do Cristo, nós temos que ler onde está escrito cada nome desse, o nosso próprio nome. E nos colocando em todas as figuras da passagem. Ontem nós fizemos uma atividade, né, Paulo, na Ana, que foi exatamente isso. Vamos nos colocar dentro desses personagens do samaritano. Não era o sacerdote, era você como um sacerdote. Não era o levita, era você como um levita. Nos colocarmos em todos eles. Então, quando Jesus nos traz, quando o evangelista nota a casa de Jairo e fala a mãe, a menina, convidou João, Pedro e Tiago, somos nós, em cada personagem desse. Então, vamos a essa passagem, mas lembrando, está escrito o nosso nome, está escrito para nós. Vamos entrar nessa história. Vamos nos colocar nesse ambiente. Vamos visualizar mentalmente cada espaço desse. Porque só assim a gente vai conseguir tirar dessa passagem o fundo de verdade e o ensinamento que nós precisamos. Enquanto é para Jairo, só Jairo está aprendendo. Na hora que a gente está ali, somos nós que estamos vivenciando. É uma oportunidade única que a gente tem, vivenciar o aprendizado do outro. Então, nós podemos encontrar a casa de Jairo, e aí a gente vai encontrar como a cura da filha de Jairo. E aí depois a gente vai entender por que eu coloquei na casa de Jairo e não a cura da filha de Jairo. Porque o nosso foco hoje
não é a filha, é o Jairo. A gente encontra em Marcos, a gente encontra em Mateus e a gente encontra em Lucas. Em Marcos está no capítulo 5, em Mateus no capítulo 9 e em Lucas no capítulo 8. E começa assim o nosso aprendizado. Nós lá naquela época, em Cafarnaum, nós estávamos lá. E eis que chega um dos principais chefes da sinagoga, de nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se junto aos seus pés, rogando muito, dizendo: Minha filha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, Jairo, e seguia uma grande multidão que o apertava. E aí a gente começa a pensar: eis que chega um dos principais da sinagoga. Se a gente for no dicionário bíblico ou na enciclopédia bíblica, a sinagoga muitas vezes se dividia com três chefes. Vamos colocar assim, os principais. Três. Dentre esses três tinha o principal. Jairo era esse principal. E tinha mais dois que dividiam com ele, por isso que a gente vai ver algumas traduções, um dos principais. Esses dois, um era como se fosse assim nas nossas casas espíritas, o diretor de patrimônio. Era aquele que tinha mesmo que cuidar da estrutura, porque as pessoas iam chegar na sinagoga, precisavam ter um mínimo de acolhimento ali para que elas pudessem estudar. A gente tem que lembrar que a sinagoga também servia de escola. Aí, as nossas casas espíritas, a gente diz escola, e realmente a gente estuda muito lá. Lá na sinagoga tinha essa mesma função. Então ele cuidava, essa parede precisa arrumar, precisa trocar, fazer uma janela aqui porque está muito escuro aqui dentro. Então tinha esse que cuidava realmente da parte do patrimônio. O outro cuidava da parte do financeira, a parte dos recursos que precisava, de um estudo com a população. E tinha um outro que fazia os estudos para todos. Então, tinha os estudos com grupinhos pequenos, né, os estudantes, e tinha esse que fazia o estudo para toda a comunidade. Esse era mais considerado. Esse era aquele que estava responsável pela parte religiosa mesmo, da ligação do homem com Deus. Esse era aquele que era responsável por lidar também com algumas questões da sociedade. Então tinha um conflito. Quem vamos procurar? O principal da sinagoga. Tinha um conflito na família. Quem vamos buscar conselho? O principal da sinagoga. Então esse principal da sinagoga, além de divulgar os preceitos judaicos, além de fazer estudo para toda a comunidade, ele ainda fazia o diálogo fraterno. Ele tinha que acolher aquelas pessoas, dar conselhos, olhar. Na minha família tem alguém doente, eu estou sofrendo muito. Vai conversar com o principal da sinagoga. Vai lá ouvir um pouco, conversa com ele, fala dos seus problemas, das suas dores. Então, Jairo era essa pessoa que tinha o dever de acolher as dores, procurar aconselhar bem e ainda ligar essa pessoa a Deus. Falar com ela, olha, você precisa mudar, tirar os seus vícios, aumentar as suas virtudes, né? Aquilo tudo que a gente precisa estar sempre falando para nós, lembra que somos nós, né? Aí nós somos a comunidade. Para nós, nós precisamos fazer tudo isso. Então, Jairo estava ali com essa função. O que acontece? A filha dele nasce. E Jairo entra num momento de felicidade, de alegria profunda. E quando você está nesse momento de felicidade íntima, alegria profunda, está tudo maravilhoso na sua vida, você lembra de dor? Você lembra das suas dores? Não, elas ficam mínimas, tem uma felicidade maior. E da dor do outro, então? Será que é aí que a gente vai lembrar da dor do outro se eu não estou lembrando da minha? Da dor do outro, depois eu resolvo. Mas qual era a função dele? Olhar todas as pessoas.
ele tinha meio que se esquecido disso. Então, Gisele, você está numa fase muito boa, alegria, tudo dando certo, seu trabalho maravilhoso, tudo tranquilo na família. Sabia que tem alguém passando por um problema? Ah, coitado, né? Vou rezar para ele. E pronto. Eu não tenho em mim um reflexo da dor do outro. Eu não paro realmente para fazer aquela vibração sentida, aquela prece direcionada, né? Que é como uma fluidoterapia para aquela pessoa. Porque eu estou num momento de tanta euforia, de tanta parte externa, e viver, e viver, e viver, que eu esqueço do preparo interno. Jairo estava nesse momento, a filha nasceu, é uma felicidade, ele tinha uma filha única. Ele só tinha essa menina. Imagina quanto tempo ele não esperou para ter essa filha. A filha estava com 12 anos, e a gente sabe, para ser um principal da sinagoga, você não tem menos de 30 anos. Numa época onde as pessoas viviam pouco, então ele já estava numa idade madura. E ele tem uma filha. Olha que alegria. Que problema que existe no mundo depois de eu ter realizado o meu sonho, né? Assim? E Jairo estava nessa proposta. Só que a filha adoece. A filha adoece e ele sai em desespero. Ou seja, às vezes a dor nos assola, nos convida a parar e pensar. O que você fez nos momentos de bonança para se preparar para os momentos de dores? Que as dores vão vir. Nós ainda estamos no provas e expiações. Ainda temos muito que trabalhar. Será que a gente acredita que aquela alegria, aquela felicidade é para sempre? Aí a gente lembra, né, do Chico. Isso também passa. Mas por que que passa? Porque a gente não se prepara. Porque se a gente se prepara, as questões vão vir, os desafios vão vir, mas a gente está pronto para trabalhar com eles e fazê-los mais suaves possíveis. Os reajustes virão e nós teremos recursos para aprender e não sofrer. Jairo passou 12 anos sem se preparar muito bem. Por isso que quando a filha é tomada pela doença, ele entra em desespero. E mesmo sendo um principal da sinagoga, ou seja, todo mundo sabia que ele era judeu e era da sinagoga, ele vai até Jesus e se joga aos pés de Jesus e diz: minha filha está nas últimas. Só que olha como ele ainda tinha algo a trabalhar nele. Ele ensina para Jesus o que Jesus tinha que fazer. Rogo que venha, impõe as mãos para que sare e viva. Ou seja, vai lá e faz o que eu estou mandando. Eu sou o principal da sinagoga. Eu sei. Ou seja, ele sabia muito bem qual era o papel dele. Porque ele é que dispensava bênçãos para a comunidade. Então ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não estava fazendo. Mas aí ele ordena a Jesus: vai lá, impõe as mãos, né? É igual a gente quando vai, às vezes, pedir auxílio a um companheiro. Ó, faz prece para mim, mas faz aquela prece, tá? Tem que ser aquela. Aí você fala assim: ué, mas como assim? Qual é a outra, então? Né? É a minha prece, é o que eu sei fazer, mas aí o outro já fala: faz a prece para mim, porque aí assim, 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 assim. Será mesmo? Será que Jesus, claro, ali a gente sabe que é Jesus, a gente sabe o que aconteceu depois. Mas será que ele pedindo auxílio a alguém, ele podia realmente garantir que o outro limpou as mãos e a menina ia sarar e ela ia viver? Ou será que ele tinha que pedir: faça por ela o que puder, né? Faça por ela o que puder. Ou faça alguma coisa, mas ele ordena, porque ele sabia que era essa a função dele. Então ele joga para o outro, né? Ele joga para Jesus. Mas Jesus, que é Jesus, porque se fosse a gente, fala aqui, como assim? Eu tenho que fazer o que você está mandando, né? Já não vou. Mas como era Jesus, Jesus fala assim: vamos com Jairo. Porque Jesus sabia que todos os momentos seriam momentos de aprendizado. E não só para Jairo, porque tinha uma multidão ali. E essa multidão é muito interessante porque ela aparece em vários momentos do Evangelho.
E a gente fica pensando naquela multidão em volta de Jesus e de Jairo, impedindo que Jairo chegasse, impedindo que a hemorroísta chegasse, impedindo que Zaqueu o visse, impedindo. Só que será que essa multidão que impede tanta gente assim de estar com Cristo está do lado de fora? Ou será que essa multidão está dentro da gente? Será que a multidão que estava impedindo Jairo de compreender quem era Jesus estava do lado de fora? Ou será que era ele com essa, vamos colocar arrogância e vai, põe as mãos? Será que era essa multidão que estava impedindo? Eu sou o principal da sinagoga, você me obedece. Era essa multidão que impedia dele virar para Jesus e faça o que for possível por ela. Mais humilde, né? Então, essa multidão que aparece no evangelho o tempo todo, a gente tem que lembrar. Eram pessoas que estavam ali, mas muito mais aquilo que a gente traz dentro da gente, que nos impede de ser humildes e de acessar o verdadeiro Cristo, que também não está fora. O verdadeiro Cristo está dentro da gente. É aquele que me diz o tempo todo: o que queres que eu te faça? Vem, não temas, crê. É esse aí que a gente tem que lembrar, né? Jesus, nosso irmão, mas o Cristo está dentro de nós. Porque era Jesus, o Cristo. Nós um dia vamos nos elevar a ponto de sermos Cristos. Então, o Cristo verdadeiro está dentro de nós. São as leis divinas que vão sendo desenvolvidas a ponto de sermos espíritos puros, crísticos. Então, Jairo está ali, uma figura de Jairo, pedindo, implorando, porque na hora que a dor vem, a gente se sente incapaz, a gente olha para a gente como nós realmente somos. Frágeis, inseguros, incapazes. Aí a gente fala assim, mas eu sou capaz. Sim, até certo ponto. Outras potencialidades você está desenvolvendo. Chega um ponto que você tem que pedir auxílio, sim. E se você não é humilde o suficiente, você não vai pedir o auxílio correto. Então, Jairo está ali implorando Jesus e as pessoas olhando, ué, mas esse não é o chefe da sinagoga? Ou seja, ele começa ali a trabalhar esse desprendimento. Eu não sou o principal da sinagoga. Eu sou um pai. Eu sou um pai pedindo auxílio para uma filha. Nesse momento, eu tenho que me entregar a Jesus. Eu posso ser quem eu for, mas eu preciso de um auxílio que eu não consigo dar. Até aqui eu trouxe a minha filha, até aqui eu consegui, mas agora eu não consigo mais. Então Jairo pedia, e aí a gente vai fazer um grande parênteses. Ali tem um grande parênteses que é muito justificado nessa história. Porque a gente vai estudando a história da filha de Jairo, da família de Jairo, da casa de Jairo, e de repente cai no meio da história a mulher hemorroíça. Aí você fala, gente, por que ele não dividiu, não colocou essa hemorroíça em outro capítulo para a gente estudar um depois o outro? A mulher hemorroíça é um grande parênteses que, na verdade, tem tudo a ver com Jairo e com a família dele. Lembrando que Jairo tinha a função de olhar a comunidade, de ver a dor da comunidade. Sua filha tinha 12 anos, estava morrendo, né? Ele chega e fala, ela está nas últimas. E ali chega a história da hemorroíça. Então a gente vê Jesus saindo com Jairo, Jairo está ali, todo mundo ali, a multidão, apóstolos, discípulos, todo mundo, e de repente aparece a hemorroíça. Nosso grande parênteses, tanto é que é um dos capítulos da história, das histórias maiores, das passagens maiores. Uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos. A filha de Jairo tinha 12. A mulher estava com fluxo há 12. Ou seja, quando começa a grande alegria de Jairo, que ele volta só para ele, para a família dele, para a filha dele, começa o sofrimento dessa mulher. Ele tinha o papel de olhar as dores da comunidade. Essa mulher começa a sofrer quando a filha dele nasce e ele não viu. Essa mulher precisava de ajuda
E ele não viu porque ele estava vivendo a felicidade dele. Ele estava vivendo a plenitude dele. Ele não conseguiu olhar para o lado e falar assim: gente, eu estou feliz, mas tem pessoas que sofrem. Eu tenho alimentação, mas tem pessoas que não têm. Eu tenho saúde, mas tem pessoas que precisam de remédio. Eu tenho inteligência, eu tenho tudo. E tem pessoas que precisam de alguém para encaminhá-los no mundo. Eu tenho compreensão do evangelho, mas tem pessoas que ainda não. Eu tenho que ser mais, nesse sentido, condizente com as dores do outro. Compreensivo, fraterno, solidário, que a gente às vezes tanto fala e esquece o que é isso. Né? Esquece o que é isso, que é justamente olhar o outro na dor dele. Não quer dizer que a gente vai ficar sofrendo junto, mas nós temos que ser solidários, sim. Né? Aquela tal da empatia que a gente tanto fala, que eu falo, a gente cria umas palavras tão bonitas para não entender nenhuma delas, né? Aquela empatia é exatamente isso. Olha, eu estou num momento de imensa felicidade. Eu mereço viver essa imensa felicidade. Eu tenho direito a essa imensa felicidade, mas eu não posso fechar os olhos às dores. Quantas pessoas se afastam da casa espírita quando estão num momento de tranquilidade e felicidade? A dor vem, o que faz? Vamos correr para Jesus, não tem jeito. Vamos lá implorar, vamos para o passe, vamos para a fluidoterapia. Aí a gente lembra. Será que a gente precisa toda vez cair numa dor para lembrar de tudo isso? Ou a gente pode viver uma vida mais estável, com nossas felicidades, com os nossos desafios? Então, quando essa mulher começa a sangrar, e aí o sangue, perder sangue, traz muitos problemas para a saúde, uma anemia profunda que nos dá fraqueza. Ela começa a gastar tudo que ela tinha com os médicos. Ou seja, ela não era uma mulher que não tinha recursos, ela tinha. Só que ela gasta tudo com os médicos, pouco aproveita desses tratamentos, ou seja, não tem um retorno satisfatório. Pelo contrário, torna-se pior. Ou seja, os tratamentos também não são suficientes para a cura dela. E o que acontece? Ela vê em Jesus também o único recurso. Ou seja, Jairo sai dizendo que a filha está nas últimas. Essa mulher vê em Jesus, depois de 12 anos, a única oportunidade dela começar a viver. Porque nesses 12 anos, ela, por Levíticos, a gente vai lá em Levíticos, no capítulo 15, está escrito assim para a gente, que toda mulher que estiver sangrando, ou qualquer, até animais sangrando, são impuros. Esta mulher, além de gastar tudo que ela tinha, ela estava impura para a família dela, ou seja, com certeza, marido ela já não tinha mais. Filhos ela já não tinha mais. Porque todos se afastaram, porque ela estava impura. Viver com uma mulher impura é contaminar toda a comunidade. Então, ele não podia ir no templo, não podia ir na sinagoga, não podia estar com pessoas. Ela vivia uma vida solitária e diz o evangelista que ela estava ali à beira do caminho esse tempo todo. Ou seja, Jairo passava para lá, passava para cá e não via esta mulher. Não via essa mulher. Então, estando impura, ela não tinha uma vida social. Ela era solitária. Tentando esses tratamentos e não conseguindo, ela era considerada como não existente naquela sociedade. Então, ela não tinha mais direito a nada. A família se afasta porque eles querem continuar a vida. Principalmente se forem homens. Eles têm a obrigação de ir ao templo. Então, eles se afastam. Então, é uma lei que está em Levítico. Claro, a gente hoje entende de outra forma, mas para eles fazia muito sentido. Porque se fosse uma doença, como a dela já estava instalada há 12 anos, se fosse uma doença, podia contaminar outras pessoas. Então, ela gasta tudo que ela tem e não consegue essa cura. Mas ouvindo que era Jesus, foi atrás dele e por trás tocou a orla da sua veste. E por que ela vai por trás?
Porque ela já se sente tão culpada, ela se sente tão pouco merecedora, ela já se sente tão desgastada, tão julgada. Porque imagina, cada pessoa que passava perto dela se afastava, se assustava, escondia, não chegava perto. Então, se ela gastou tudo que ela tinha, até fome ela devia passar e ninguém chegava perto, porque pode ser que ela contamine a gente. Então ela chega por trás, escondida, no meio daquela multidão, e aí imagina essa multidão de julgamentos na cabeça dela, porque tudo que a gente aponta fica guardado no coração. O outro pode até fazer, nem ligo para o que pensam de mim. E aí a gente olha assim, fala, ligo sim. Quando a gente para, faz silêncio, nossa, aquilo me doeu, aquilo me machucou. Imagina isso 12 anos. Ela já tinha aquilo tudo dentro da cabeça dela, uma multidão de pensamentos dizendo: não, não vai atrás de Jesus. Ele é homem, ele vai te julgar. Olha, os apóstolos estão te olhando. Ih, tem muita gente. Chegou o chefe da sinagoga, corre! Mas ela resistiu. Ela passou por essas multidões de pensamentos, de julgamentos, de sentimentos e tocou Jesus, mesmo que fosse por trás. Mesmo envergonhada, se sentindo culpada, ela toca e toca na orla. E tocar na orla é importante, porque quando a gente pensa a orla dessas vestes dos judeus, era onde eles faziam os bordadinhos azuis, e ali era considerado sagrado. Era como se ali tivesse a indicativa de que aquela pessoa era próxima de Deus. Então, se você tocasse ali, era como se você estivesse entrando nesses conhecimentos divinos que essa pessoa tem. Para nós, a gente entende que tocar a orla é começar a conhecer. Ela não podia tocar no meio de Jesus ainda, porque ela não conhecia muito bem de Jesus. Ela tinha que começar pelas beiradas, né? Vamos pelas beiradas, vamos pelos conceitos mais simples. Então, tocar a orla é começar pelo mais externo, até chegar naquele interno, aquele Cristo interno mesmo. Pois dizia: se somente tocar as vestes, serei salva. Tocou e secou a fonte do seu sangue e sentiu que o seu corpo estava curada de seu flagelo. Então, na hora que ela toca, seca a fonte do seu sangue, que ela trazia de mazela, o que ela trazia de doença no corpo, mas também o que ela trazia de doença no espírito, porque a doença do corpo é reflexo do que traz no espírito. Então, naquele momento que ela toca, ela sente Jesus tão profundamente que aquela mazela que ela trazia se transforma. Ela ganha nova vida, ela tem uma nova vontade, ela tem um novo recomeço. E Jesus, percebendo que havia saído uma virtude, por isso é interessante sair uma virtude, é sair algo de muito bom, com muita vontade. Ou seja, quem tocou, tocou com muita vontade, querendo demais. Não é aquele que vem, põe as mãos lá para que ela sare, não. Me dê o que você puder, né? É diferente. Então, com muita humildade, com muito querer. E ela tocou e ele olhou, voltou para a multidão, ou seja, ele estava caminhando com Jairo, lembra, né? Ele está indo com Jairo para a casa dele. Nesse momento que ela toca, ele olha para trás. Ele olha para trás, procurando e pergunta: quem me tocou? Para Jairo, isso foi importante. Por isso a história da hemorroíça está no caminho de Jairo. Porque Jairo tinha que passar por aquele caminho e olhar todo o tempo quem precisava dele. Ele não fez. Ele estava tão preocupado agora com a doença da filha que ele estava caminhando, ele não viu a hemorroíça ali. Mas Jesus passando, para e olha para trás. Como quem diz: Jairo, você olhou para trás? Você viu essa pessoa? Você viu essa mulher que precisava de você? Você viu a dor dessa mulher? Quantas vezes a gente passa pela rua e não olha para trás? Quantas vezes a gente senta do lado do nosso companheiro na casa espírita e não olha para o lado, quanto mais para trás? Quantas vezes chega alguém que você vê que está numa situação assim, difícil, e você fala: não, deixa, é ele com os problemas dele.
Você não precisa saber o que é, você não precisa perguntar o que é, você não precisa, como diz, né, as nossas vozes, especular. Você não precisa especular o que é, mas você pode sim lançar para ele um olhar de bondade, um olhar de acolhimento, porque às vezes o seu olhar de acolhimento vai trazer ele para perto para que ele possa dividir com você o que ele está passando. Será que a gente já pensou nisso? Quantas vezes a gente tem essa mesma oportunidade de Jairo e não olhamos porque a gente está ali, ó, tão focado em nós mesmos? Então Jesus fala: Gisele, você parou e olhou? Olha essa mulher, ela está aqui há 12 anos. Enquanto você vivia a sua felicidade, ela sofria. Enquanto a sua filha tinha vida, ela estava indo para a morte. Agora que a sua filha está indo para a morte, é que você olha que ela precisa de vida. Então, assim, foi uma reflexão que Jesus, quando ele para e olha, é o que Jairo deveria ter feito. Né? Jesus, tem uma mulher aqui, vamos ajudar ela também. Era ele que tinha essa função naquela comunidade, não era o Cristo, não era Jesus. Quem me tocou? E procura na multidão. E Pedro diz para ele: mas Senhor, todos te apertam. Todos te apertam. Tem tradução que fala: todos te sufocam. E a gente pensa: nossa, eles estavam sufocando Jesus? Não. Eles não sufocavam Jesus porque Jesus não se sentia sufocado. Mas eles estavam ali tão afoitos que eles se sufocavam. Porque quando você não sabe muito bem como fazer, quando você não sabe muito bem como pedir, quando você não sabe muito bem como atender, você sufoca o outro. Ah, vem cá que eu vou te ouvir agora. Aí o outro começa a te contar e você vai dando as suas experiências, você vai dando os seus conselhos, você vai sufocando ele com a sua vida. Você não está ouvindo ele. Ah, vem cá que eu vou te ajudar. Aí você vai dando o que você quer, falando: eu estou fazendo caridade. Mas você está dando o que você quer, não o que ele precisa. Você não parou para ouvir o que ele precisa. Então, tem essa tradução que eu falei: sufocavam o Cristo, era sufocavam o que há de mais puro e faziam o que eles queriam. Então, Pedro diz: mas Senhor, todos te apertam. Como nós vamos saber quem te tocou? E ele olhando para todo mundo, a mulher começou a se sentir incomodada porque ela já tinha sido curada. Esse incômodo dela não era somente o medo de ser apartada, de ser julgada, era também de pensar assim: poxa, eu sou pouco merecedora. Porque o sofrimento te faz repensar tudo que você fez de errado, né? Não é o tempo de repensar? É esse momento aí. Então, essa mulher já tinha tido 12 anos para repensar dos porquês dela estar ali. Então, ela sim, ela sabia onde que ela errou. Então, ela não sentia somente o medo de ser julgada, mas ela também trazia: será que eu sou mesmo merecedora? Ela também trazia: essas pessoas vão me olhar e perceber que eu existo, e eu já estou acostumada a ficar 12 anos nesse canto aqui. Quando a gente vê nossos irmãos aí, né, moradores de rua, a gente fala assim: eles ficam ali tanto tempo que eles começam a ficar invisíveis. Se ela se apresenta, ela fala: ó, eu existo. Aí ela corre risco. Eu existo e agora estou sozinha. Eu existo e não tenho mais recursos financeiros. Eu existo e não tenho mais a minha família. Mas eu existo. Então, muitos passam a ser invisíveis como um modo de proteção. Quantos fazem isso no nosso dia a dia? A gente se acostuma a passar e eles estarem sempre ali. Às vezes eles não estão e a gente nem sentiu falta. Por isso é importante quando a gente passa: olha, tal pessoa que mora aqui não tá, tal pessoa que fica aqui não tá, a pessoa que vende bala aqui faltou hoje. Porque isso é importante para a gente não deixar perder esse olhar sobre as pessoas. Porque a gente começa a ver só os espaços, né? A rua tal, o ponte tal, o abrigo tal. Aí a gente começa a ver só as estruturas e esquece que ali estão vivendo pessoas. Então, quando ela faz isso e ela se apresenta mesmo temendo e tremendo, ela se mostra para aquela sociedade de novo.
E ela se propõe a recomeçar, porque ela diz toda a verdade. Ela diz toda a verdade. Ela diz: olha, culpada sim, passei por dor sim, mas estou pronta para recomeçar. Quero recomeçar. Não sei como vai ser, mas quero, né? Isso é dizer toda a verdade. Errei, tá errado, mas não quero errar mais. É assim. Agora você fala, não, fui injustiçada. O médico é que fez o tratamento errado. Se ela contasse isso para Jesus, Jesus nunca falaria, filha, a tua fé te salvou. Ou seja, fé é verdade. Quando a gente fala fé raciocinada, né? O que é? É verdade colocada em ação. É pensar o Cristo pode fazer para mim. E eu vou conseguir. E eu vou atrás. Mas eu vou até ele. Eu é que vou tocar nele. Eu não vou ficar esperando aqui no meu cantinho. Eu é que vou levantar e vou atrás dele. Ser curada deste teu mal. E é importante quando a gente vê deste teu mal. Este. Cuidado para não cair de novo. Cuidado para não fazer algo pior, que agora você está curado, você pode esquecer. Jairo era uma pessoa boa. Quando ele entra no período de felicidade, ele esquece. Então, cuidado, né? Você está curada deste mal, mas cuidado com os outros, porque são tentadores, né? São tentadores para todos nós. É muito fácil a gente cair. Mas depois desse parênteses, então a gente vê que 12 anos Jairo feliz, 12 anos essa mulher sangrava. Porque nessa felicidade, Jairo não viu que a comunidade dele sofria há 12 anos. A comunidade dele esperava por ele, mas ele estava vivendo feliz. Ele tinha dentro de casa um lugar muito melhor do que na sinagoga, do que na rua. A rua estava cheia de dor. A sinagoga vivia chegando problema para ele resolver. Aqui em casa eu tenho uma filha linda, uma esposa e tudo tá certo, para que eu vou ficar nesses outros lugares que me trazem dor? Né? Para que eu vou trabalhar no centro espírita? Para que eu vou para lá? Lá, gente, lá só tem problema. Então eu vou ficar em casa mesmo, né? Aqui tá tudo certo, no lugar que eu quero, na hora que eu quero, tá tudo certinho. A gente tende a fazer isso. É natural do ser humano buscar a estabilidade, buscar o conforto, né? A gente lembra de Paulo falando assim, não esse Paulo, o outro Paulo, falando assim, um espinho na carne. Todos nós precisamos de um espinho na carne, porque senão a gente vai ficar sentada a vida inteira. É bom ter algo que nos espeta e fala assim, levanta e anda, levanta e anda. Não fica acomodado, não. Não procura a cadeira mais confortável, levanta de novo. Então, todos nós precisamos, porque senão a nossa tendência é cada vez ficar mais acomodado, mais seguro, no lugar de maior segurança, que aqui eu já conheço, então eu fico aqui, né? Buscar esse espaço é natural do ser humano. E ali está a hemorroíça tocando a orla da veste de Jesus. Estando ele ainda falando, então ele estava indo para a casa de Jairo, tudo isso aconteceu, ele buscou a hemorroíça, mostrou para Jairo, quando ele olha para trás, que ele tinha que ter olhado por ela, que talvez a filha nem caísse nessa doença se estivesse cumprindo os papéis dele. A gente sabe dos reajustes dela, mas a gente sabe também da misericórdia divina, que às vezes a gente tem um reajuste muito grande, mas estando nós no bem, nós somos poupados de muita coisa. Então, talvez não chegasse a esse ponto. E Jairo, naquela alegria toda, também talvez não visse as dores que a própria filha estava passando. Ele não estava para ver dor. Eu estou para felicidade, eu não quero ver dor. Então, Jesus estava indo para a casa dele, ainda conversando, e Jairo ainda falando sobre a filha, da situação, ele falando da hemorroíça, falando, chegaram alguns, o principal da sinagoga, ou seja, quando Jairo sai e fala, vou procurar Jesus. Agora só Jesus para dar jeito nisso, com certeza ele falou com algumas pessoas, porque alguns amigos chegaram, sabendo que ele estava com Cristo, e disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre?
Para que atrapalha? Por que incomoda? Por que tá aí, continua conversando com Jesus? Sua filha já morreu. E aí a gente fica pensando quantas vezes a gente está ali lutando para encontrar Jesus, indo atrás dele, e chega alguém e fala: ah, para quê? Isso aí tem mais jeito não, isso aí é da vida. E não tem como recuperar mais isso, não tem como mais fazer aquilo. Aí seus projetos, você fala: poxa, é mesmo, né? Tá dando tanto trabalho, eu acho, larga para lá. A gente afasta novamente. Porque é fácil estar na doutrina espírita? Não, nunca foi. E não vai ser. Porque é transformação, é trabalho. Não vai ser, é esforço. Essa palavra esforço nunca fez tanto sentido na nossa vida quanto agora, né? É esforço de todo dia. Sempre vai chegar alguém e vai, para que você se esforça tanto? O mundo é assim desde que é mundo. Não muda não, só tá piorando. Já ouviram isso? No dia que você tá ali, ó, no maior esforço, alguém chega e mas o mundo tá piorando muito. Você não viu não? Aí eu falei, gente, será que tá? Aí a gente começa, né, aquela multidão de pensamentos nos tirar a esperança, nos tirar a vontade. E Jesus estava indo ali, Jairo falando e os amigos chegando. E Jesus olha para ele, escuta o que os amigos falaram, olha para ele e fala: não temas, somente crê. Ou seja, não dê ouvidos àqueles que não estão te elevando. Não dê ouvidos àqueles que só estão te trazendo problemas. Cuidado com aqueles que você pede conselho. Se for alguém que está como você na busca pelo bem, na busca pelo melhor, na busca pela paz, ele vai falar: não, continua, vamos lá, né? Fala mesmo com Jesus, pede com mais força. Busca esse conhecimento, trabalha um pouco mais, vamos lá, a gente não pode desistir. Agora, se for aquele que já está sentado na cadeira confortável, fala: ah, para quê? Desiste disso. Vamos embora para casa, acabou, né? Jesus olha e fala: não temas, somente crê. E para a gente crer, crer é mais do que acreditar, é saber, né? É saber. É saber que sempre vamos evoluir. É saber que a doutrina espírita nos diz que nós vamos evoluir, sempre vamos chegar a mundos melhores. Só que para evoluir não basta só pedir ao Cristo. A gente tem que ir lá, a gente tem que voltar andando, ou seja, precisa de uma ação, precisa a gente fazer. Então é importante o caminho que Jairo fez com Jesus, porque isso demonstra ação. E Jesus não permite que todos que estavam ali estejam com ele na casa de Jairo, só chama Pedro, Tiago e João. A gente sabe que são os três que estiveram com ele em vários momentos de cura. Mas além disso, Jesus olha para aquela multidão que estava impedindo Jairo e fala: se vocês estão impedindo, como vão auxiliar agora? Já viu quando a gente entra assim num momento de oração, num momento de maior paz, e fica aquele que está conversando lá fora, uma altura, né? E você tentando ali se concentrar, entrar em contato com a espiritualidade, e fica aquele burburinho. Aí você fala assim: se eu chamar ele aqui para dentro, aí que eu não vou conseguir mesmo. Aí você pega e dá uma encostadinha na porta, né? Mas espera aí, deixa eu só fazer uma prece. Você dá uma encostadinha na porta. Foi isso que Jesus fez. Ele deu uma encostadinha na porta, falou: deixa entrar só aquele que está conectado com essa situação. Esses três já tinham fluidos necessários para a cura e também eles já estavam mais treinados, porque já tinham estado com Jesus em vários momentos assim. Ou seja, eles já sabiam como se portar, eles já sabiam que fluidos dispensar, eles já sabiam como preparar aquele ambiente fluidicamente através das preces. Eles eram os mais preparados, não era porque eram os escolhidos ou os mais amados, não. Eram porque eram os mais preparados. É o que a gente diz: se a gente vai procurar um médico, qual que a gente vai procurar? O mais preparado. Ah, mas o João era muito novo, mas se ele estava preparado, qual que é o problema? Se o médico está preparado, não importa a idade. A gente quer o mais preparado, né? Assim, Jesus leva para essa cura os mais preparados.
E aí eu trouxe do Seara dos Médios uma parte onde Emmanuel traz para a gente justamente isso. Não te faças portador das mensagens de pessimismo. Quantas vezes a gente destrói um trabalho porque a gente está pessimista? E não só o nosso, como do outro também. A Terra já possui legiões enormes para a força do mal. Ou seja, para a força do mal já tem muita gente aí para divulgar, né? Vamos nós divulgar o otimismo, a esperança, a fé. Esse é o nosso grande papel. Ser a palavra que reconforte e auxilie. Ainda que te encontres diante daqueles que te mostram com vascas da agonia, fala em esperança e não lhes vaticines o mergulho na morte. Quando você mata a esperança de alguém, ele paralisa. É como se ele tivesse morto. Ele não busca novas paragens, ele não busca novo conhecimento, ele não busca nova vontade, porque Deus é também misericórdia, aquela misericórdia que nos encontra trabalhando no bem. E a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Ou seja, você fala, ih, o mundo só está piorando. Aí vem alguém, trabalha bastante, o mundo melhor, vai, tá vendo? Melhorou, né? Então, Deus, a gente não sabe a organização dele. Quem somos nós para dizer que tudo está pior? Não vamos ser nós os divulgadores do pessimismo. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço dos que choravam muito e pranteavam. E aí a gente lembra, né, as carpideiras, que eram pagas para chorar e se desesperar e se descabelar. Naquela época também tinha. E ainda tinha os músicos que tocavam enquanto elas choravam. E isso é importante porque quando Jesus diz, entra e vê, alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. O que ele está falando? É proibido chorar, é proibido sentir, né? Porque a gente vê até alguns espíritas confundindo isso. Nossa, mas você é espírita chorando? Tô chorando, tô sentindo. E daí? Né? A gente sente, é normal e é assim, a gente precisa sentir. No dia que a gente parar de sentir, aí não somos mais humanos. Então a gente precisa sentir. O que a gente não pode alvoroçar, né? Alvoroçar e chorar desesperadamente, descontroladamente. Mas o choro sentido é permitido, gente. Então a gente não pode olhar para o outro e falar, ai, mas tá chorando. Ai, deixa sentir. É importante para nós sentirmos. Mas Jesus olha para eles e fala, alvoroçais e chorais. Por quê? Não estava recriminando o choro. Não estava recriminando a dor. Porque às vezes algumas pessoas falam assim, ah, mas, lá, Jesus foi frio, ó, não queria nem que ninguém chorasse. Não estava fazendo isso. Na verdade, ele estava falando dessas pessoas que eram pagas para isso. Porque elas não estavam ali por sentimento. Elas não estavam ali por causa de Jairo. Elas não estavam ali por causa da filha, para a esposa. Eles não estavam ali por conta disso. Eles estavam ali para ser vistos. Vistos, olha como eu choro por essa situação. Como eu choro pelo principal da sinagoga. Olha como eu conheço ele, tá vendo? Eu tô até aqui chorando. Quantos a gente vê fazer isso, né? No momento da dor, fica ali do lado só para, olha, como ele é caridoso. Mas sentir, não está sentindo. Ele faz até aquela carinha, né? De Chico Xavier, né? De dor, não sei o quê. Mas não é. Então, Jesus ali não falava do chorar como um problema, mas sim do falso chorar, da falsa caridade, da falsa solidariedade, da falsa empatia. Então ele falava, por que vocês estão fazendo isso se vocês não estão sentindo nada disso? Vocês estão tão fora desse contexto que vocês não viram que a menina só dorme. Vocês estão aqui só para aparecer nessa sociedade e não perceberam que essa menina só está dormindo. Então por que vocês choram? Se vocês estivessem aqui por conta da família, desse pai, dessa mãe, vocês tinham colocado a mão nela, tinham visto que ela não está morta, tinham percebido, peraí, calma, vamos ficar quietos, vamos fazer prece. Não, vocês estão aqui gritando, chorando e tocando. Não é isso, né? Então ele chama essas pessoas à realidade, diz ele, para de chorar e gritar e faz alguma coisa.
Faz alguma coisa de útil. O que você veio fazer aqui? Só chorar e gritar? Não. Você está aqui, você precisa fazer alguma coisa. Então é isso que Jesus fala ali. E ali estava todo mundo chorando, gritando, se descabelando, a mãe ali sofrendo e a outra consolando, mas será que estava consolando mesmo? Ou será que estava falando, tá vendo? Eu sou amiga dela, ó. Eu sou amiga dessa aqui que é casada com o principal da sinagoga. Será mesmo? E aí a gente lembra, Jesus, nesse momento que fala porque choras e tudo, ele entra na casa de Jairo mesmo. Mas não na casa física, ele entra na casa mental, que faz Jairo olhar toda a sua programação, tudo que ele precisava fazer por aquela comunidade, tudo que ele tinha de função com aquele povo, faz com que Jairo busque o que ele não estava fazendo, faz com que Jairo promova para o futuro outras propostas. Se minha filha for curada, eu vou fazer a minha parte, eu vou voltar para aquilo que eu preciso fazer. Onde que eu estava com a cabeça que eu abandonei essas pessoas? Olha, nesse caminhar de Jesus, o quanto ele já fez por essa comunidade e eu não estava fazendo. Então, quando a gente lembra disso, a gente lembra desses 3 andares que André Luiz trouxe para a gente no Mundo Maior, né? Que é aquele passado que a gente teve, dos serviços realizados, que era, às vezes, automático, né? Já ele fazia, porque essa era a função dele. Fazia. Mas no presente, na hora que é um esforço, vontade, as conquistas atuais que ele precisava fazer mesmo, ele parou. Na hora que eu estou feliz, eu paro. Então, será que ele vai ter para o futuro algo que ele plantou agora? Ou será que nesse terceiro andar das noções superiores estava tudo vazio? Então a gente lembra disso e a gente fica pensando: será que Jesus foi a essa casa curar esta menina? Ou será que Jesus foi a essa casa curar Jairo? Porque Jairo tinha a função de movimentar a cura de todas aquelas pessoas. E não era uma cura física, era uma cura espiritual. Jairo tinha uma função espiritual naquela comunidade. Então, quando a gente fala a cura da filha de Jairo, isso foi só o final de uma cura que começa a acontecer nesse principal da sinagoga, que acontece dentro daquele lar, porque essa família, com certeza, para que a filha estivesse adoentada, também já estava no processo de adoecimento. Essa mulher já devia estar no processo de adoecimento. Esse marido estava no processo de adoecimento. A família estava em crise. E quando Jesus chega para curar, ele começa a cura por Jairo. A partir do momento que ele transforma esse olhar de Jairo, volta Jairo para a sua consciência, ou seja, para as conquistas atuais que determinarão o seu futuro, faz com que Jairo olhe aquela menina novamente, olhe aquela esposa novamente, olhe aquela organização, aqueles que trabalhavam com ele, aqueles que estavam na sinagoga à sua espera, faz com que olhe todas essas pessoas e retome o seu papel naquela comunidade. Retome a cura dele e de todos que estavam com ele, porque uma pessoa curada cura muitas outras. E não é uma cura física, né? A gente fala muito nesse retorno, para que a gente acolha o outro, a gente precisa primeiro ter se acolhido, né? Ter se reconhecido, ter se curado. Jairo estava adoentado como a família toda. Então, como que ele ia fazer o papel dele na comunidade se ele estava adoentado pela euforia? Pelo descaso de todas aquelas dores? Isso é doença. Passar e não ver alguém sangrando, né? E o sangrar aí é perder vida. Não ver que o outro está perdendo a vida e você não faz nada. Então, quando a gente pensa nesses 3 andares aí, é muito isso. O que a gente fez já está sedimentado, a gente não pode mudar, é passado. Mas o que a gente precisa das conquistas atuais, né? Plantar mais, porque no futuro nós vamos colher. Então Jesus chega a essa casa, todos riem quando ele fala a menina não está morta, todos riem, e ele toma o pai e a mãe, coloca, tira todo mundo,
coloca o pai, a mãe e os 3 apóstolos. E por que ele coloca o pai e a mãe? Porque Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, diz que é responsável, primeiro, o pai e a mãe. Então, quando ele quer trazer essa cura, ele coloca o pai e a mãe ali. Por quê? Era uma menina frágil, sim. Era uma menina frágil. Filha única, frágil, muito protegida. No momento crítico dos 12 anos, porque com 12 anos a menina tinha que casar, ou seja, largar a casa do pai e da mãe e ir para uma outra casa que ela não conhecia, porque as mulheres moravam com os sogros, saíam da casa paterna e iam para a casa do sogro, da sogra. Então ela estava nesse momento crítico, ela estava passando por uma dor. Será que esse pai viu? A catalepsia, muitas vezes, é fuga. Será que ele viu que ela estava passando por esse momento crítico? Ou será que ele nem viu? Ela estava nesse momento crítico. Muitas vezes, aquele adormecer dela repentino foi fuga. Foi fuga dessa realidade que ela não queria. Mas ele, na felicidade dele, não viu nem a dor da filha. Olha como ele estava adoentado, né? Então, ele coloca ali o pai e a mãe para falar: olha, a cura começa por vocês. Vocês precisam estar fortes para ela que é frágil. É um momento de mudança, é um momento de fechar ciclo, porque se a gente pensar, 12 é muito significativo. São 12 meses, né? São 12 apóstolos. Então, imagina para aquele povo 12, essa ideia do 12. É muito forte para eles. Eram 12 as tribos de Israel. Então, para eles era significativo de fechar ciclo e começar ciclo. Ela estava fechando o ciclo da infância, passando para o ciclo adulto. Será que ela estava pronta para isso? Então, ele coloca o pai e a mãe ali para também fazer esse saneamento dessas mentes. E Jesus olha e fala: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta. E ela levantou porque já tinha 12 anos. Ou seja, ela levantou para esse novo ciclo. Ela nasceu novamente para esse novo ciclo. E assombraram-se com esse grande espanto. E aí, no finalzinho, é colocado para a gente. E ele disse: alimente-a. Ou seja, dê alimento. Mas que alimento? É comida? Não, a menina tinha acabado de levantar. Não é comida. Você não dá comida para quem está ali se refazendo. É alimentar esse espírito. Alimenta esse espírito. Dê força para essa menina, para o que ela precisa enfrentar. É um espírito que passava por uma situação de dívidas, de reajustes, mas era um espírito que tinha ao seu lado alguém que podia ajudar. Então, quando a gente fala da casa de Jairo, a gente pensa não só na cura da menina, a gente pensa da cura daquela comunidade inteira, que saiu daquela casa, porque curado Jairo, com certeza ele sai a trabalhar por todas aquelas pessoas novamente. Com certeza ele faz muito por aquela comunidade, porque ele já era uma pessoa boa, só estava desviado daquele caminho central que era o dele. Quando Jesus entra na sua casa mental, na sua casa interna, com certeza desperta em Jairo todo aquele alimento que ele já podia dar, porque se Jesus fala alimente, é porque você tem o que dar. Ele já tinha o que dar. Ele só tinha esquecido que ele precisava distribuir. E aí a gente fica pensando, nós temos muito a dar. Muito. Mas a gente às vezes esquece, por achar que o nosso pouco não é suficiente. Só que aí, lembrando que o Paulo até me perguntou, vai ser o que tens? No que tens, é exatamente assim. O pouco de cada um de nós faz muita diferença. É a união daquilo que a gente já tem, né? Daquele pouco que a gente tem, que é a grande obra. Jesus não quer que nós sejamos aqueles que resolvam todos os problemas do mundo, mas que a gente faça aquilo que é da nossa obrigação. E obrigação não é imposição, é um acordo que a gente fez conosco mesmo. Com quem que eu acordei que eu ia fazer o que eu faço nessa encarnação? Não foi com ninguém, foi comigo mesmo. Ah, mas teve aquele que te ajudou a planejar.
Sim, mas se eu falasse, não, essa parte aí eu não quero, a gente ia ter que repensar esse planejamento. Então, o acordo foi comigo. O acordo de Jairo foi com ele. Então, ele precisava realmente trazer Jesus de novo para sua casa. Porque o que estava acontecendo foi um afastamento. Jesus entra na casa de Jairo, pede que ele alimente não só a filha, mas cada um de nós. Então, todas as vezes que a gente for nessa história e nos vermos ali, a gente lembra, nós estamos tanto dormindo quanto acordado podendo alimentar. A gente só precisa acreditar nisso. Tá bom?